Conceição, você poderia ler, Conceição? Posso sim, Vera. Então, por favor, querida, lê para a gente e depois comenta, tá? Tá bom. Caminho, verdade e vida. Aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Jesus. Atos, capítulo 9, versículo 5. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros do seu amor infinito, estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos, como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas se lhe dirijam aos braços paternais. Esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando o ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa seus aguilhões e não te voltes contra eles. Se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Emmanuel, né? Ele nos fala, né, sobre o caminho da nossa evolução, né, que é sempre, onde sempre nós encontramos, né, os nossos momentos de dificuldade, e que nesse nosso programa, né, Jesus sempre esteve para nos ajudar, né, para nos a caminhar a cada dia, né, das nossas vidas. Na riqueza, na pobreza, né, no sofrimento, né, são essas oportunidades, né, instituídas por Jesus Cristo. É isso. Fala agora. Estava desligado. Tá bom, então vamos agora, vamos nos preparar para a prece. Eu convido a todos que pensem nas pessoas que querem beneficiar com a prece. Sempre lembro disso, né? Mas pensar assim com a certeza de que elas serão atendidas, cada um de acordo com a sua necessidade, né? Deus sempre está nos amparando, nos dando, assim, vamos dizer, intuições para que a gente escolha o melhor para nós, né? Então, vamos pensar em Deus, vamos agradecer mentalmente e vamos acompanhar a prece, né? Então, vamos orar. Mestre querido, Jesus querido de nossas almas,
Nós aqui estamos, Senhor, esse grupo de amigos e irmãos, agradecidos pela oportunidade da reunião. Agradecidos, Senhor, por essa doutrina libertadora que nos traz o consolo, que nos traz o conhecimento e uma rota direta para que caminhemos em nossas vidas. Nós estamos todos nós, muito gratos, Senhor, por essa oportunidade bendita. Estamos todos aqui alegres porque estamos orando, porque estamos reunidos, estudando doutrina espírita, mas não podemos nos esquecer, Senhor, dos nossos irmãos que sofrem, daqueles que estão perdidos na sua dor, dos nossos irmãos lá da Ucrânia, de toda aquela redondeza, Senhor, dos nossos irmãos russos, de todas essas pessoas envolvidas nesses conflitos, nessas lutas, assim, de irmãos contra irmãos. Senhor Jesus, ampare-os, ajude-os a despertar, Senhor, principalmente o dirigente russo, aquele que conduz toda essa ação, que ele desperte, que ele, por fim, se veja como espírito que teve a oportunidade de reencarnar para progredir, para crescer, que ele seja um filho de Deus, que ele se reconheça como filho de Deus. Ampare o Senhor, ampare a todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, que nós possamos encontrar em nossos corações sempre esse sentimento de solidariedade e pedindo a Deus a paz para todos os corações, Senhor. Muito obrigada, Jesus querido. Nós também agradecemos por todo o amparo que recebemos aqui na nossa pátria. Nós agradecemos por todas as oportunidades para que a gente combata essa enfermidade que nos vem perseguindo há tanto tempo. Então, que todos, Senhor, todos sejam alcançados pela sua paz, pelo seu amor. Muito obrigada, mestre amado. Que a sua paz se estenda a todos os lares de todos nós aqui presentes e daqueles que estão perdidos, longe, tão distantes do seu amor, Senhor. Muito obrigada, mestre querido. Nós rogamos a sua proteção, a sua inspiração para Simone, que vai trazer o estudo da noite de hoje. Que a sua paz permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, gente, hoje quem vai fazer o estudo é a Simone. Todo mundo já conhece a Simone, né? Ela também é conhecida como mãe de seis filhinhos, né, Simone? Duas na mocidade, uma na pré-mocidade, e os outros ainda não sei onde é que eles estão. Tem um no segundo, no primeiro e um no jardim. Então, ela tem filho em tudo quanto é ciclo da evangelização aqui. Então, Simone, você tem a palavra, tá? Tá bom. Boa noite a todos. Nós hoje vamos estudar uma página do Evangelho muito bonita. E eu vou projetar aqui, tá bom? Se der algum problema, vocês me avisem, porque eu não sou muito expert, não, mas o Marcelo está em outra reunião e me ensinou como faz. O Vanderlei sabe tudo. Qualquer coisa é só perguntar para ele. Sem comentário. Eu vou projetar minha tela.
Aqui. Já foi? Já. Ah, que bom. Tá dando para ler bem? Tá. Então tá ótimo. Então, é a reunião pública de hoje, né, dia 7 de março de 2022, e o texto é esse aqui, Missão do Homem Inteligente na Terra. Ele está no Evangelho, no capítulo 7, no item 13, tá bom? Então, a gente vai primeiro fazer uma lida corrida do texto, depois a gente volta vendo os aspectos que tem aqui, tá bom? Olha, não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que dirias se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sobre a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Então, vamos voltar para o início da comunicação. Olha, o Espírito Ferdinand, ele começa falando para nós não nos ensoberbarmos do que a gente sabe, quer dizer, isso é ficar vaidoso, né? Se achar melhor do que os outros. Porquanto esse saber tem limites muito estreitos no nosso planeta, que ainda é um planeta muito inferior, né? Mesmo que fôssemos sumidades de inteligência nesse planeta, a gente não teria direito de ficar vaidoso. Primeiro porque o nosso saber é muito pouco. E depois porque isso é uma tarefa, né? Essa tarefa, que é dessa missão da inteligência, de se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Quer dizer, quando a gente se envaidece, a gente se afasta das pessoas, a gente não procura ajudar o outro, a gente quer aparecer, né? E, na verdade, só desenvolve a inteligência aquele que Deus permite que isso aconteça. E isso é uma tarefa para a gente ajudar as outras pessoas que ainda não estão atingindo esse grau de inteligência a se desenvolver também. Pessoa que teve essa condição, né? Olha, aí ele continua, né? A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se?
A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a esse último que lhe cumpre cavar a terra? Que dirias se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Quer dizer, as pessoas... Deus permite que a gente desenvolva a nossa inteligência, nos dá essas condições, e aí a gente desenvolve a inteligência e a usa para combater a ideia de Deus e da providência entre os irmãos. Quantos fazem isso? Né? Quantos de nós caímos nessa cilada? É a vaidade, é o orgulho, né? Então, ele está falando, isso vai ter consequência. Quer dizer, quando a gente faz isso aqui no âmbito terreno, se um ajudante pega a enxada para bater no patrão, ele já merece ser expulso. Imagina se a pessoa que utiliza a inteligência para combater a ideia de Deus e levar as pessoas a não acreditarem em Deus e não acreditarem na providência divina, né? Vai enfrentar existências cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A gente vai trazer uns casos aqui mais para o final, mostrando isso. Olha, a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sobre a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumentos de orgulho e de perdição contra si mesmos. Quer dizer, a inteligência ela é mais um atributo do homem, né? Uma condição, ela é característica do espírito e ela vai se desenvolvendo conforme a gente vai tendo mais conhecimento, né? E a gente vai tendo condições de desenvolver essa inteligência. E ela é rica de méritos para o futuro, mas ela tem que ser bem empregada. A gente tem que levar para as pessoas o conhecimento da verdade, né? E não o conhecimento da mentira, da enganação, da calúnia, do erro, né? Porque senão a gente vai ter esse pagamento, né? Se todos os homens inteligentes da Terra utilizassem a inteligência conforme a vontade de Deus, para o bem do semelhante, seria fácil para os espíritos fazer que a humanidade avance. Olha só que coisa, né? Mas muitos a tornam instrumento de orgulho e perdição contra si mesmos. É aquilo, você usa o olho de forma equivocada, você vai ter os olhos, vai perder a luz dos olhos. Cada atributo nosso, né, que a gente usa para o mal, a gente fica tolhido naquele aspecto. E a inteligência é a mesma coisa. A gente vai ver aqui como é que isso acontece, né, quando a gente usa a inteligência para o orgulho e para a perdição de nós mesmos. Olha, o homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Quer dizer, a gente ter essa humildade de saber que tudo que a gente tem de bom vem de Deus, né? Nada a gente acha que tudo vem da gente mesmo, e, na verdade, sem que Deus nos conceda, a gente não tem nada, nem a vida, né? Então, se a gente utiliza mal essa faculdade da inteligência, ela vai ser retirada de nós. Tá bom. Agora a gente trouxe aqui umas questões do Livro dos Espíritos para a gente refletir um pouco sobre essa que tem relação com essa mensagem da missão do homem inteligente na Terra. A primeira é logo a primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa.
procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Aí o comentário de Kardec. Para crer-se em Deus, basta silêncio e olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar de que o nada pode fazer alguma coisa. Quer dizer, se a gente na ciência, os homens inteligentes, né, que atuam na ciência, aplicam esse axioma de que todo efeito tem uma causa, né, uma coisa lógica, você não pode ver um efeito e achar que ele surgiu por ele mesmo, ele tem que ter tido uma causa. É assim que a gente percebe a prova da existência de Deus, né? Que o universo existe, ele tem que ter tido uma causa, ele não foi feito pelo nada, né? Isso aí a inteligência compreende, se não for orgulhosa, né? O que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou, por outra, ao acaso? Tem pessoas que acham isso, né? Que acham que no início foi o acaso, a matéria se formou por acaso e deu na formação do universo. Aí olha o que os espíritos falam. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Aí o comentário de Kardec. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Quer dizer, é tão fácil a gente compreender isso, né? É uma coisa tão lógica. Quando a gente olha o mecanismo de um relógio, por exemplo, ele está funcionando perfeitamente, a gente percebe que tem que ter tido uma inteligência para montar aquelas pecinhas ali. Você não pega, joga com um monte de pecinha em cima da mesa e ela forma um relógio. Ou imagina um universo que é muito mais complexo do que isso, né? Então, a gente mostra que existe esse poder inteligente superior ao do homem, porque o homem não consegue realizar as obras que Deus faz no universo. Então, mas muitas vezes a gente vai ver por que isso acontece, né? Por que o homem cisma, teima com essa visão materialista da vida, né? Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Olha só, é só o orgulho. Porque a lógica, até uma criança percebe a presença de Deus na natureza, nas coisas que nos envolvem, olhando as estrelas, né? Olhando o próprio nascimento de um ser, né? Tanta coisa bonita que a natureza nos mostra, essa perfeição da inteligência, desde a coisa menorzinha até o universo inteiro. É só o orgulho que gera a incredulidade. É o homem não querer admitir alguma inteligência acima de si. Mas aí ele fala lá, né? Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Bom, agora a gente vai ver umas questões falando aqui das qualidades do homem, né? Por que isso acontece? Por que o homem é inteligente, tem inteligência, mas ainda tem tanto orgulho, né? Não todos, mas por que isso acontece? Qual a origem das qualidades morais, boas ou mais, do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? Sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios.
Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnado neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro, em moralidade. Então, é isso que a gente percebe nesses espíritos muito inteligentes, mas materialistas, né, que negam a existência de Deus. O senso moral ainda não está tão desenvolvido. O aspecto intelectual se desenvolveu primeiro, né? Ele já compreende várias coisas, assim, a níveis de ciência, né? De entendimentos, mas a moralidade ainda não está acompanhando. Então, muitas vezes, divulga-se, eles passam a ser divulgadores de ideias materialistas muito perniciosas e que vai pesar na vida deles futura, né? De estar contaminando as outras pessoas menos inteligentes a acreditarem como eles, né? Nessas teorias nihilistas, materialistas que têm. Olha, agora vamos falar sobre livre-arbítrio. O livre-arbítrio, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, quer dizer, até para negar a existência de Deus, ele está usando o livre-arbítrio dele, né? Vamos ver. Da aberração das faculdades, tira o homem o livre-arbítrio? Quer dizer, quando as faculdades não estão funcionando bem, isso vai tirar o livre-arbítrio do homem? Aí o que ele vai responder? Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso das suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo e o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Quer dizer, quando ele falou lá no Evangelho que uma poderosa mão pode retirar aquilo que lhe concedeu, a gente vê aí que uma das formas da pessoa inteligente, que usa mal a inteligência, que usa, né, a inteligência para fazer o mal e para ir contra a ideia de Deus, e contra a ideia de Deus e contra as leis de Deus também, né? Fazer o mal, propagar o mal na sociedade. Esse espírito muitas vezes é punido através da idiotia, e a gente vai trazer alguns casos aqui da literatura mostrando isso, né? Essa eclipsagem temporária da razão, né? Da condição de pensamento. Olha, qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas. Mas aplica, como a criança, essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Consequentemente, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que o selvagem o é pelos seus atos. Por que a gente trouxe essa questão aqui? Pela questão da responsabilidade, né? Quanto maior o nosso conhecimento, o nosso esclarecimento, maior o nosso livre-arbítrio e maior é a nossa responsabilidade. Então, o espírito inteligente, que já desenvolveu a inteligência, que tem acesso a um grande conhecimento, a responsabilidade dele vai ser maior do que um outro que é mais ignorante e que até pratique atos equivocados, mas não que vão passar a serem corretos, vão continuar sendo atos errados e vão ser punidos, mas o espírito mais inteligente vai ser mais punido, porque ele tem maior liberdade de ação, né? Tendo em vista que ele tem maior conhecimento. Então, é muito séria a questão
do desenvolvimento da inteligência, né? Ela precisa ser bem aplicada. Então, olha, nós trouxemos aqui, nós vamos estudar 3 casos. Um caso é esse aqui, que está no Céu e Inferno, na segunda parte, capítulo 5, dos suicidas. É um ateu. MJBD era um homem instruído, mas em extremo saturado de ideias materialistas, não acreditando em Deus nem na existência da alma. A pedido de um parente, foi evocado 2 anos depois de desencarnado na Sociedade Espírita de Paris. Evocação. Resposta: sofro, sou um réprobo. Fomos levados a evocar-vos em nome de parentes que, como tais, desejam conhecer da vossa sorte. Podereis dizer-nos se esta nossa evocação vos é penosa ou agradável? Resposta: penosa. A vossa morte foi voluntária? Sim. Nota: o espírito escreve com extrema dificuldade. A letra é grossa, irregular, convulsa e quase ininteligível. Ao terminar a escrita, encoleriza-se, quebra o lápis e rasga o papel. Isso aí mostrando o estado de desespero que ele estava ali se comunicando, né? Tende calma, que nós todos pediremos a Deus por vós. Aí a resposta dele: sou forçado a crer nesse Deus. Que motivo poderia ter-vos levado ao suicídio? O tédio de uma vida sem esperança. Ele era ateu, então ele não tinha esperança na vida futura, né? Nada. E suicidou. Quiseste escapar às vicissitudes da vida. Adiantastes alguma coisa? Sois agora mais feliz? Por que não é a resposta dele? Por que não existe o nada? Ele queria o nada, né? Mas não encontrou. Tende a bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa atual situação. Resposta: sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negava. Meu espírito está como num braseiro, horrivelmente atormentado. Olha a situação que fica a pessoa que propaga, né, o materialismo e absorve essas ideias e depois desencarna, né? De onde provinham as vossas ideias materialistas de outrora? Em anterior encarnação eu fora mal, e por isso condenei-me na seguinte aos tormentos da incerteza. E assim foi que me suicidei. Quer dizer, ele mesmo colocou essa incerteza no caminho dele como uma prova, que era para, durante a vida, ele ir se convencendo da existência de Deus. Mas acabou que ele se fixou nessa ideia do ateísmo, né, da não existência de Deus, e acabou se suicidando. Quando vos afogastes, que ideias tinhas das consequências? Que reflexões fizestes nesse momento? Resposta: nenhuma, pois tudo era o nada para mim. Depois é que vi que, tendo cumprido toda a sentença, teria de sofrer mais ainda. Quer dizer, quando ele viu que ele já estava desencarnado, ele ainda ia ter que sofrer mais. Estás bem convencido agora da existência de Deus, da alma e da vida futura? Ah, tudo isso muito me atormenta. Como é que ele está bem, né? Sofredor ainda. Tendes algum recado para os vossos parentes? Resposta: que orem por mim. Mas já aceita a oração, né? Parece que na roda das vossas relações há quem partilhe das vossas opiniões. Quer dizer, outros materialistas também. Quereis que lhes digamos algo a respeito? Resposta: os desgraçados. Assim possam eles crer em outra existência. Eis quanto lhes posso desejar. Se eles pudessem avaliar a minha triste posição, muito refletiriam. Aí eles evocam um irmão do precedente, que professava as mesmas teorias, mas que não se suicidou. Posto que também infeliz, este se apresenta mais calmo, a sua escrita é clara e legível. Evocação. Possa o quadro dos nossos sofrimentos ser útil lição, persuadindo-vos da realidade de uma outra existência, na qual se espiam as faltas oriundas da incredulidade. Isso é já o espírito falando, né? Estais mais calmo do que o vosso irmão.
podereis dar-nos uma descrição mais precisa dos vossos sofrimentos? Resposta: não sofreis aí na terra, no vosso orgulho, no vosso amor próprio, quando obrigados a reconhecer os vossos erros? O vosso espírito não se revolta com a ideia de vos humilhardes a quem vos demonstra o vosso erro? Pois bem, julgai quanto deve sofrer o espírito que durante toda a sua vida se persuadiu de que nada existia além dele e que sobre todos prevalecia sempre a sua razão. Encontrando-se de súbito em face da verdade imponente, este espírito sente-se aniquilado, humilhado. A isso vem ainda juntar-se o remorso de haver por tanto tempo esquecido a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. A situação é insuportável, não há calma nem repouso, não se encontra um pouco de tranquilidade senão no momento em que a graça divina, isto é, o amor de Deus nos toca, pois o orgulho de tal modo se apossa de nós que de todo nos embota, a ponto de ser preciso ainda muito tempo para que nos despojemos completamente dessa roupagem fatal. Só a prece dos nossos irmãos pode ajudar-nos nesses transes. Olha só que situação difícil, né? Quer dizer, não é uma coisa simples, agora eu percebo que Deus existe. Não, é uma coisa que faz o espírito sofrer muito pelo orgulho que ele carrega. E aquilo gera muita dificuldade. Aí a nota de Kardec, né? Aquilo obrigamos um outro gênero de castigo, mas que não é o mesmo em todos os céticos. Para este espírito, é independente do sofrimento a necessidade de reconhecer verdades que repudiara quando encarnado. As suas ideias atuais revelam um certo grau de adiantamento comparativamente às de outros espíritos persistentes na negação de Deus. Confessar o próprio erro já é alguma coisa, porque é premissa de humildade. Na subsequente encarnação, é mais que provável que a incredulidade ceda lugar ao sentimento inato da fé. Quer dizer, isso ele está falando desse espírito, do irmão, né? Que ele já tinha a humildade de reconhecer que ele estava errado, que Deus existia, ele já se arrependia de ter ficado afastado de Deus, né? Da bondade de Deus, da indulgência de Deus. Fala, um Deus tão bom, tão indulgente, eu negando durante a vida toda. Isso já era um sinal de arrependimento e de mudança. Ele fala que numa encarnação posterior, ele vai nascer com o sentimento da fé, né? Já outros, mesmo no mundo espiritual, continuam, né, renitentes em que Deus não existe, mesmo as coisas estão tendo sido patentes ali para eles, né? Eles não sabem explicar, mas não dão um braço a torcer, são mais endurecidos, né? Olha, agora eu vou trazer, isso aqui foi o caso de dois ateus no mundo espiritual, do sofrimento deles, né? Agora eu vou trazer um caso desse livro aqui, olha, que é Ação e Reação, do André Luiz. É o 10º livro do André Luiz. E ele traz um caso de débito estacionário, é o caso Sabino, né? O Sabino, ele era um anão de 90 centímetros, com a cabeça com aquela hidrocefalia, né? Paralítico, mudo e surdo, completamente isolado que ele estava do mundo. E ele era cuidado pela mãe dele, Poliana, que eles viviam numa região rural muito pobre. E como é que o André Luiz fica sabendo desse caso? O instrutor que estava com ele, que era o Silas, ele é chamado para ajudar a Poliana, que a Poliana estava quase desencarnando. Eles eram muito pobres, né? A casa ficava assim, o vento batia, entrava dentro da casa, ela estava deitada numa esteira de palha, quase o coração parando, e ele foi ali para ajudá-la a continuar encarnada, melhorar a saúde dela, para poder ela continuar naquela expiação que ela estava ali, ela e o filho, né? O filho nessa situação. E eles ajudaram a Poliana, deram um passe nela, levaram ela em espírito para uma região da natureza, ela aspirou, né, aqueles fluidos salutares e conseguiu ter mais uma sobrevida. E depois ele vem a falar do Sabino.
né? Ele fala que ele que ele era um prisioneiro engaiolado nos ossos físicos, que ele não tinha a menor consciência disso, desse estado dele. Eles começaram ele ficava assim com um sorriso, né, um olhar ao longe, e não falava, e não ouvia, né, não se comunica, naquele corpinho ficava num bercinho assim bem pobre, né? E aí o André Luiz se interessa ao escutar os pensamentos dele, para saber como é que ele se sentia, né? Se ele estava ali arrependido do porquê que ele estava naquele quadro de idiotia, né? E se ele estava... O que ele refletia, né? Quais os pensamentos dele. E aí, quando o André Luiz se aproxima dele, percebe que ele não tinha a menor noção da situação que ele se encontrava, que ele se achava ainda um fidalgo, barão de S, que tinha sido muito rico, mas que tinha gerado muita desgraça em torno dele, né? E aí as roupas dele apareciam aquelas roupas de fidalgo, ele, a Poliana, que tinha sido cúmplice dele, e as roupas deles encharcadas de sangue, né? E quando ele se aproxima dele, fala: barão, por que tanto sangue no seu caminho? Aí ele fala: não, mas eu precisei, o que importa o sangue e as lágrimas dos pobres, dos miseráveis, se isso para eles representa o céu? Eu sou um vencedor, eu tinha que conquistar as coisas que eu precisava, a riqueza, o poder político, e o caminho que me apresentou foi esse. E aí o Silas passou para o André Luiz, que esse espírito ele já vinha há 1000 anos muito endurecido, fazendo muitas coisas ruins. Olha só que ele fala aqui: calamidades diversas, como sejam homicídios, rebeliões, extorsões, calúnias, falências, suicídios, abortos e obsessões, foram por eles provocados, por ele, né? Desde muitos séculos, porquanto nada viu à frente dos olhos senão seu egoísmo a saciar. Ele sempre, nos dois, tanto quanto ele estava encarnado, quando ele estava desencarnado, ele estava sempre agindo na crueldade, no mal, espalhando o mal em torno dele, né? E aí ele diz que um dia, diz que a Poliana era sua cúmplice, né? Que eles sempre viveram juntos, várias encarnações, os dois, mas que ela havia despertado antes dele, ela havia se arrependido e procurado essa encarnação para poder se regenerar, né? E ela estava conseguindo cumprir bem a encarnação. Mas ele era um caso de débito estacionário. Por que estacionário? Porque ele não estava aproveitando aquele sofrimento ali para se tornar humilde, para se arrepender. Ele vivia na mente dele como se ele ainda fosse aquele fidalgo, e se achando superior a todas as pessoas, e achando que merecia tudo de bom, e querendo ainda fazer o mal, só que o corpo dele não permitia. Então, aquilo ali era tipo uma prisão, né? Aquele corpo dele era tipo uma prisão para quem infringiu muito a lei de Deus. E falou que era também uma forma dele ter um descanso dos espíritos que o perseguiam, que tanto mal ele fez, que o dia que ele teve um arrependimento, um relâmpago de arrependimento, e ele fez uma prece. E aí ele foi acolhido pela mansão, foi hipnotizado e colocado nesse corpo, de uma forma de fugir dos espíritos que iriam o perseguir se ele estivesse mais consciente, mais livre, né? Tamanho o comprometimento dele. Aí está dizendo, ele está aqui por um período de tempo, e depois ele vai ter que resgatar muito mais ainda os débitos que ele adquiriu ao longo desses 1000 anos aí no mal, né? Não fala especificamente dele ser ateu, agora com certeza era, porque ninguém que crê em Deus, crê na imortalidade da alma, crê na bondade divina, de forma sincera, pode até dizer que crê, né? Mas ninguém que creia nisso de forma sincera vai se comprometer dessa forma, né? Ele só se importava com a riqueza, com o poder político, com as coisas da matéria, e por isso ele sofreu tanto, né? Passou por tantos sofrimentos. E agora eu vou trazer para vocês um casinho pequeno aqui, para a gente encerrar a nossa palestra, desse livro aqui, olha. Lindos Casos de Bezerra de Menezes.
É um livro de Ramiro Gama, e ele vai trazer uma hora aqui que Bezerra de Menezes tem um encontro com espíritos ateus, né, durante uma reunião mediúnica. Eu vou ler aqui para vocês. Humboldt de Benjamin Constant. Uma quarta-feira de maio de 1897. Sessão privada no Grupo Ismael da Federação Espírita Brasileira. Bezerra de Menezes, na presidência, faz a prece. Vibra e chora, entresentindo no ambiente povoado de espíritos doentes, rebeldes, descrentes, verdadeiros ateus, trabalhos de muita responsabilidade e de relevância cristã. Dirige-se, por isso, a Deus, de cujo coração iluminado ganhara tantas graças para que lhe valesse naquela conjuntura. Sem seu auxílio, não poderia realizar sua tarefa cristã. E a paisagem espiritual modifica-se. Há pelo ar cântico de anjos e perfume de flores celestiais. Espíritos superiores do falangeado de Deus abraçam e fortalecem encarnados e desencarnados no afã respeitoso da oração e da vigilância em busca das graças entresonhadas. E dois espíritos incorporam-se nos médiuns. Revelam seus nomes, Humboldt e Benjamin Constant, o grande naturalista que na Terra vivera extasiado na conquista de conhecimentos, nos tesouros da nossa fauna e da nossa flora, e o culto positivista, que fora a ideia força da República Brasileira, que lhe deveu o plantio e a segurança. Ambos sábios, donos de grande lastro cultural, mas descrentes, sem uma ideia segura da existência de Deus. Conversam longamente com Bezerra de Menezes e se mostram irredutíveis em seus acanhados pontos de vista. Depois de panegirizar o amor de Deus, sua justiça, sua sabedoria, o apóstolo brasileiro conceitua vencido. Deus é amor, e somente em estado de amor e humildade pode a criatura entendê-lo, amá-lo e servi-lo. E não conseguirei levar-lhes ao íntimo, à zona de lucidez de seus espíritos, o pouco que sei, que tem lágrimas e dores. Vou, no entanto, orar a Deus e pedir-lhe que lhes dê o que não lhes pude dar, porque ainda nada sei e nada valho. E levantou-se, e com ele levantaram-se os demais companheiros em redor da mesa, inclusive os que traziam os espíritos incorporados. E o bom velhinho, já com o coração gasto de tanto sentir a dor do seu próximo, comiserado da situação de seus irmãos, ali presentes, ainda tão fechados à compreensão de Deus, suplicou do coração amantíssimo de Deus um raio de luz para aqueles descrentes, embora modestos e bons, serviçais e abnegados. A rogativa de Bezerra recebe a resposta, e todo o ambiente se veste de luz e de amor, de algo que comove e se torna intraduzível. Os médiuns vibram, e por eles os dois espíritos incorporados choram, soluçam, assim que observando alguma coisa com que se maravilha e se emocionam. E o espírito de Benjamin Constant, falando por ele e pelo espírito de Humboldt, entre compungido e arrependido, exclama: Deus existe, Deus nos abençoa, Deus nos visita, Deus nos dá um testemunho de sua existência. Obrigado, amigo, e Deus lhe pague o bem que nos fez. E partem, levando consigo outros ateus convertidos, emocionados e deixando no ambiente luz e emoção, humildade e gratidão. Então a gente percebe nessa historinha, né, não é história, né, nesse fato do Humboldt e do Benjamin Constant na reunião mediúnica com Bezerra, como é que quando a inteligência é utilizada para o bem do semelhante, como isso ajuda, né,
o Humboldt e o Benjamin Constant foram espíritos bons, fizeram bem aqui na Terra, mas tinham essa deficiência de serem ateus e estavam em perturbação no mundo espiritual por conta disso, né? Estavam sentindo a necessidade de buscar esse Deus, mas através da razão eles não conseguiam, né? E aí Bezerra, utilizando o sentimento, utilizando a prece, o poder da prece, né? Do amor, conseguiu trazer para eles essa crença na bondade divina, né? Na existência de Deus e no amor de Deus por todos nós. E isso faz parte de é muito necessário para todos nós, porque é muito fácil para a gente dizer que não acredita em Deus quando tudo está bem, né? A gente, não acredita em Deus, não acredita em imortalidade da alma, isso é bobagem, fica vivendo das coisas da matéria, da ilusão. Mas quando a vida chama a gente para uma prova, para uma expiação mais difícil, a perda de um ente querido, ou uma doença mais séria, né? Ou alguma situação assim de dificuldade na vida, é que a gente vê como é importante a gente ter Deus e como a gente vai perdendo um pouco essa empáfia, né? Que muitas vezes muitos de nós se deixam levar e a gente vai querendo buscar Deus. Porque a coisa mais consoladora que tem é saber que a gente tem um Pai que cuida de nós, que nos ama, que nos abençoa, que tem a providência divina, que está sempre do nosso lado, né? Isso é uma bênção, que a vida continua, que as pessoas que a gente se separa, que quando desencarnam, continuam vivas, continuam, né, próximas de nós, recebendo os nossos pensamentos. Isso tudo são bênçãos, são conhecimentos muito importantes para a nossa felicidade. E quando o momento da prova chega, é que a gente vê a necessidade real de termos esses conhecimentos. Então, nós que temos já o Espiritismo, né, que temos tanto conhecimento, temos uma responsabilidade muito maior também, né? O mundo está muito materialista hoje em dia. Então, são materialistas aqueles que se falam ateus e muitos dos que dizem que têm religião, mas que não refletem sobre isso, como a gente viu no Memórias do Suicida. Quantos se suicidam hoje em dia, né? E no Memórias do Suicida mesmo mostrou, tinha o Belarmino de Queiroz, que ele era materialista convicto, né? Positivista, seguidor de Comte, e acreditava que a alma não existia, por isso que ele se suicidou. Os outros que estavam com ele, né, dentre os quais o Camilo Castelo Branco, eles se diziam religiosos, diziam que acreditavam em Deus, diziam que acreditavam na vida futura, mas não refletiam sobre isso, né? Viviam como se isso não existisse. Era aquela crença pura só para dizer que tem uma coisa mais de aparência do que de profundidade. E aí, quando chega a hora de um sofrimento, a hora da gente precisar desses conhecimentos para nos sustentar, faliram e acabaram se suicidando. E quantos hoje, né, a gente vê isso quase como uma epidemia na nossa sociedade, a gente está sempre recebendo notícia de suicídio, isso é muito triste, né? Então, é tão importante a gente que tem esse conhecimento, que temos uma responsabilidade maior por isso, a gente ter primeiro firmar em nós isso, né? E também espalhar esse conhecimento espírita àqueles que nos cercam, não obrigando as pessoas a crer, mas trabalhar pela divulgação do espiritismo, né? Porque ele é muito consolador, ele nos sustenta, ele nos fortalece, ele há de nos dar força nessa vida e no porvir, né? Quanto vai nos valer esses conhecimentos se a gente souber bem utilizar, né? Não é só ter o conhecimento e achar que isso resolve, é ter o conhecimento e agir de acordo, né? Esse caso do Sabino, por exemplo, do anão, né? Que tinha esse problema mental e todo, a gente não sabe, de repente ele até era um crente, né? Ia para a igreja e fazia aqueles rituais, a gente não sabe, mas vivia no mal. Então, o importante é a gente ter essa crença em Deus, ter a crença na imortalidade da alma e viver de acordo com as consequências desses ensinamentos, viver as leis de Deus, as leis de amor, as leis do bem, as leis do perdão, né?
está nesse trabalho íntimo de renovação, que é o caminho de Deus, o caminho da gente se aproximar de Deus. E através da nossa palavra e do nosso exemplo, a gente vai contagiar aqueles que estão ao nosso lado, nos observando também, porque os espíritas são muito observados, né, por pessoas encarnadas e por desencarnados também, né? Quantos nos observam sem a gente estar sabendo? Então, é importante a gente ter uma conduta que seja de acordo com isso tudo que a gente estuda, para que a gente faça como Bezerra fez, né? Consiga contaminar, contagiar os nossos semelhantes desse conhecimento superior da presença de Deus e da bondade de Deus na vida. Tá bom? Então, era esse o estudo que a gente queria trazer para vocês. Agradeço aí pelo carinho de todos. Tá bom.